Alô, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Tema dessa edição, Europa. Especialmente, vamos examinar se os europeus conseguiram ou não estabelecer alguma forma de tratar de uma crise que está deixando o mundo inteiro de cabelos em pé. Todo mundo muito assustado com a situação na Europa, é uma região com a qual nós brasileiros temos uma relação cultural tão próxima, tão imediata, não só por causa da imigração. Vamos lá, os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News, como eu disse, começando com Roberto Abdenur. Roberto Abdenur foi nosso embaixador na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Atualmente ele preside o Ético, é o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Nosso segundo convidado é o economista e consultor Alexandre Schwartzman. E o terceiro participante é Ingo Plöger, presidente do CEAL, o Conselho Empresarial da América Latina. Roberto Abdenur, você tem uma enorme experiência, particularmente no país hoje central para a Europa, do ponto de vista econômico, né, dele que nós estamos falando nesse momento do programa, que é a Alemanha. Sim. Observando o noticiário dessa semana que passou, muita gente disse que se não fosse a Alemanha, a Europa não seria salva. Foi? Ou há um exagero aí, talvez germânico? Eu acho que a Europa não está ainda totalmente salva. Eu considero que as decisões da cúpula europeia da noite de quarta para quinta-feira passada representaram um passo importante para trás. Eu digo para trás no sentido de que nos afastou do precipício de um desastre econômico, mas a crise continua. E no que diz respeito à Alemanha, uma pessoa que eu conheci lá, com quem tive vários contatos, é a hoje primeira-ministra Angela Merkel. Ela era ministra de Meio Ambiente, havia uma agenda intensa entre Brasil e Alemanha, eu estive com ela algumas vezes. Ela é uma pessoa que se caracteriza pela sobriedade, pela contenção, por evitar a retórica. E, no entanto, horas antes... Os alemães dizem fria como um peixe. Fria como um peixe, mas deixou de sê-lo. Na véspera da cúpula europeia, ela obteve uma aprovação maciça para uma postura mais agressiva, no bom sentido da palavra. Foi mais um país sem oposição, né, Roberto? Porque a votação a favor dela praticamente não teve oposição. Foram 500 votos a favor e apenas 80 e poucos contra no parlamento alemão. Mas ela usou um discurso muito forte. Ela disse o seguinte: é a crise mais grave desde a Segunda Guerra Mundial, 50 anos de prosperidade e paz na Europa estão sob risco. Isso é grave, falar de risco de guerra na Europa. Eu não acredito muito nisso, mas enfim, foi algo amedrontador. Eu agradeço que você levante essa frase dela, que é realmente uma das afirmações mais contundentes dos últimos dias, Alexandre. Você concorda? Você acha, ou é truque de político, exagerar um pouco as coisas para depois oferecer uma solução? Tem razão a chefe de governo da Alemanha quando caracteriza essa crise como a pior desde a Segunda Guerra Mundial? Do ponto de vista da Europa, acho que em certo sentido é verdade. A gente for olhar, talvez, alguns momentos na história com ameaça de guerra, mas eu acho que do ponto de vista da Europa, estrito senso, é verdade, porque quando a gente vai olhar o euro em si, o euro economicamente nunca fez muito sentido. Ele é a culminação do projeto político de unificação justamente num continente que foi marcado por guerras ao longo de séculos, enfim, tem toda essa integração comercial, política e aí eventualmente econômica que, né, culmina na moeda única. Então até por isso, acho que está muito claro para eles o quão custoso vai ser. Então eu sou muito cético quanto à possibilidade de acabarem o euro, países saírem do euro. Por causa do lado político? Porque eles estão muito convencidos, embora, acho que economicamente foi uma decisão ruim, provado agora que foi uma decisão, não estava pronto, a Europa não estava pronta para a introdução da moeda única, mas agora não tem mais o que fazer. Então, é claro que eles estão condenados a avançar, ou não avançar, não no sentido do... avançar para trás. Sair, eles vão ter, para se afastar do abismo, eles de fato vão ter que avançar no processo de integração, não tem muita solução além disso. Agora, e foi interessante, porque a questão da votação da Merkel foi justamente para mostrar, não é nem tanto a da oposição, mas se ela tinha condições ainda de comandar sua própria coalizão, ficou claro que tem, e é um passo importante. Agora, eu tenho a impressão que o que foi feito, embora tenha sido importante, tenha dado um sinal relevante para os atores, eu tenho a impressão que ainda é pouco perto da magnitude. Nós vamos entrar nisso com certeza. Um dos temas centrais para a nossa discussão hoje é saber se o que nós
lemos no noticiário semana passada, significa a Europa fora, distante do abismo, como vocês dois gostaram da imagem ou não, Ingo. Foi a pior crise? Não. Eles estão se afastando dela? Não foi a pior crise. Eu acho que a pior crise na época foi a construção do Muro de Berlim. Você está falando de 1961. Então é pós-guerra. E eu acho que essa foi uma crise internacional em solo europeu e dividindo a Europa de cima para baixo. Então acho que essa foi a maior crise pós-guerra que a Europa sofreu. E talvez justamente por esse trauma é que a nova Europa foi constituída por uma união política, uma união comercial, uma união monetária, né? E que deu a motivação para que se possa construir isso que nós estamos vendo aí. Porém, eu acho que é a maior crise do euro. E, de fato, a constituição do euro foi muito bem planejada, com altos critérios, e os países só podiam ingressar no euro se atendessem a esses critérios. Que quase ninguém atendeu. Não, na entrada sim, mas só depois eles relaxaram. E não mantiveram, digamos, a rigidez, nem a própria Alemanha manteve a rigidez do critério do euro em relação à própria... Tem duas ideias que vocês estão colocando aqui, que é a que eu queria sobre as quais vocês agora elaborassem. Você diz, do ponto de vista econômico, Alexandre, o euro nunca fez muito sentido. É um projeto político. Você acaba de dizer, não, como moeda estava bem planejado. O problema foi a maneira, posteriormente, a confecção daquela área monetária única, a zona do euro, como que os países se comportaram. Aí cabe uma definição, Roberto. O euro foi uma boa ideia ou não? Tem uma questão que eu acho que vem... Quer dizer, obviamente teve toda a questão de... Os critérios que foram feitos, na verdade, a própria Itália acho que não cabia dívida dentro, pública, tinha uma dívida muito fiscal, alta, e depois, de fato, relaxaram. Mas tinha uma questão mais básica, que é a questão assim, a gente acredita que há mobilidade de trabalho na Europa, quer dizer, uma pessoa... Então, a gente vê hoje a situação, porque eu estava levantando esses números. Na Áustria, o desemprego é abaixo de 5%, na Espanha é 20%. Por que os espanhóis não migram para a Áustria? Concretamente, não temos um mercado de trabalho integrado. Se os capitais migram, por que não a mão de obra? A mão de obra, tipicamente, não é tão móvel quanto capitais, né? Isso e particularmente quando você entra em coisas que têm diferenças culturais, diferença de língua, a pessoa que está sem emprego em Madrid não sabe que tem um emprego disponível em Viena, por exemplo. Então, próprio de problemas de informação. Aí. Na verdade, não tem um mercado de trabalho integrado. Isso permitiu algumas coisas, por exemplo, que os salários saíssem fora de controle. Na Espanha, na Grécia, aí ficaram muito altos comparados com a Alemanha. Você está se referindo a não eles, só não, os privados principalmente. E aí o que acontece? Esses países perderam competitividade. Aí na hora que eles precisam voltar atrás, quer dizer, alinhar sua produtividade, sua competitividade à Alemanha, como é que eles fazem? Quer dizer, no passado era muito tranquilo, deixa a moeda desvalorizar, né? Cansaram de fazer isso, e aí você reequilibrava as coisas. Agora não tem essa válvula de escape. Então a válvula de escape disso passa por aumento de desemprego. É por isso que eu digo, era muito mais um projeto político, porque economicamente teria que partir de um mercado de trabalho razoavelmente integrado, como é o Brasil, como é a economia americana. Roberto. Eu acho que foi interessante o Ingo levantar a questão do Muro de Berlim. Eu diria que depois da derrubada do Muro de Berlim, de certa maneira, o ímpeto político dentro da Europa era caminhar para a moeda comum. O Alexandre tem razão como economista em dizer que foi prematuro, que as condições não estavam ainda dadas. Eu, como diplomata, tendo a valorizar o ímpeto político. E ele realmente, os dois ritmos são diferentes e, por vezes, você toma decisões políticas antes de os fatos econômicos alicerçarem, fundamentarem bem uma iniciativa. E, por outro lado, é o que nós estamos vendo agora, quer dizer, você tem uma precipitação de uma crise gravíssima e a resposta política é mais lenta, porque é muito mais difícil conseguir. Eu estive na